Boa noite, seja bem-vindo ao podcast Diálogos. E você que está aí nos assistindo, que irá nos assistir, sejam sempre bem-vindos conosco aqui. E a presença de vocês é sempre bem-vinda e que possamos construir um ambiente agradável com os nossos convidados, conhecer um pouco dos nossos convidados. E muitos deles são amigos de vocês e que irá conhecer um pouco mais como empreendedor, como político e outras atividades que aqui estiverem para a gente bater um papo. O convidado de hoje, nós temos um convidado de hoje, são dois convidados, e um convidado de hoje é um jovem empreendedor e apaixonado por política. É o apiacaense Márcio Brum. Seja bem-vindo, Márcio. Boa noite, Benezé. Boa noite, Périx. Boa noite. E boa noite a todos que estão ouvindo aí. E tem outro convidado aqui, que é o Antônio Carlos, né? É aqui, né? O bom de conviver. É isso, né? Antônio Carlos, o Périx, né? Para quem muitos conhecem como Périx, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Né? Obrigado pela essa oportunidade, né? Que é sempre bom a gente estar entre pessoas, né? E boa noite a vocês também que estão nos assistindo aí. E é um homem bom de se conviver, né? Que eu me declaro, né? Por aí. Depois vocês dão uma nota para o bom de conviver, ok? Vamos voltar aqui para o Márcio Brum, né? Como que é essa questão, né? De você, um empreendedor. Quem é o empreendedor Márcio Brum? Como começou? Como foi esse início? Como despertou em você essa caminhada e como está sendo a sequência disso? Rapaz, você me fazendo essa pergunta, como começou, minha cabeça viajou no tempo, né? Eu para entender, eu vou contar um pouco assim, da minha história, que eu perdi meu pai com 10 anos. 10 anos de idade. E aí então, meu pai era pedreiro, era um provedor da família. E num domingo, meu pai morreu num domingo. Na segunda-feira eu já senti o peso. Quando eu cheguei para tomar o café, já não tinha aquele pãozinho mais, já não tinha aquele cafezinho, que ele que, antes de ir trabalhar, ele tinha um hábito de coar o café, ir na padaria, comprar o pão, deixava ali, a gente levantava e tomava aquele cafezinho para a escola. Aí quando chegou nessa segunda-feira, caiu a ficha. Caraca, não tem pai mais, não tem o pãozinho, eu tenho que se virar. Aí fui para a escola, então saí da escola, na hora do almoço, nada para comer. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E daí surgiu a ideia de vender picolé. Acho que é uma maneira de empreender também, né? Comecei a vender picolé. E você sabia que aos 12 anos eu já era um chefe de família? Eu já era o provedor da casa, eu que cuidava da minha mãe, eu que cuidava dos meus irmãos, com 12 anos. Aí daí, você me fez uma pergunta, empreendedor. O que é ser empreendedor? Empreendedor, acho que a pessoa tem que ser inovador, tem que ter uma criatividade. Porque a oportunidade surge, mas você também pode criar uma oportunidade também. Às vezes a pessoa fica, eu não tenho oportunidade, mas você pode criar uma oportunidade. A oportunidade tem que ser criada, né? Isso daí, então... A gente tem que buscar essa oportunidade. Às vezes vem, mas a maioria das vezes temos que buscar. Isso daí. Então você pode até perguntar, mas você passou fome? Não passei fome. Eu deixei de comer aquele dia, mas eu acordei para a vida. Eu não fiquei ali, um pobre coitado, não. Eu falei, meu pai morreu e vida que segue. E então comecei vendendo picolé, né, na sorveteria. É interessante, o meu pai morreu, ele, no salão, o rapaz, ele vendia sorvete, era a sorveteria, e à noite era salão de baile. Ele foi lá e chamou meu pai para ser porteiro. Era um domingo, meu pai falou assim, olha que coisa, né? É domingo, amanhã eu tenho que trabalhar. Meu pai era pedreiro, assim como eu disse. E ele foi, mas São Antônio, eu preciso que... Não tem ninguém para ficar na porta. E nesse dia meu pai foi, e ali um bêbado tentando entrar, esfaqueou meu pai. Né? Meu pai ali... E nesse caso foi onde? Isso em Apiacá. Tudo em Apiacá. Isso em Apiacá. Que ano foi isso? Isso foi, rapaz, é marcante. Porque, como 10 anos, eu tô com 50, tem 40 anos atrás isso. 40 anos atrás, eu tinha 10 anos de idade. Qual o nome do teu pai? Meu pai é Antônio Brum.
Antônio Brum. Você conhece bem a PH? Hoje ali onde situava mais ou menos, onde a padaria Quipão ali. Hoje, o salão de baile era ali e a gente morava ali mais ou menos. Quipão é perto da loteria? Isso, ali do lado da loteria, ali perto da loteria. O salão era ali, né? Perto assim, um pouco pra cá. Ali tem a casa do Luizinho. E eu morava ali em frente da creche. Hoje era o Jardim da Infância. A gente morava ali pertinho. E ali começou a trajetória de vender picolé de dia e engraxar sapato à noite. Lembra daqueles caixotes que as crianças botavam os caixotes assim? Tinha um pé, né? Tinha um pé Eu só tinha uma fraqueza, rapaz. Quando eu saía à noite, eu não podia ver uma festa de aniversário, porque eu era o penetra. Eu era o penetra, rapaz. Eu podia largar o caixote lá de engraxate lá e eu era apaixonado, bolo e docinho de festa, era comigo mesmo. Entendeu? E a minha mãe puxava muito minha orelha. Mas aí então foi aos 12 anos. Começando a ser empreendedor, por aí, não engraxar o sapato ali. Né? Não usava nem muito essa palavra, né? Usava, dava um jeitinho para sobreviver. Então, e você sabia, meu, que hoje eu tenho uma lanchonete, né? Conhecido como Parada do Brum. Já tive lanchonete em APK. Mas você sabia que o meu sonho de menino era comer um sanduíche? Era entrar na lanchonete e comer um sanduíche. Se deliciar com aquele ambiente. Poxa, ali, eu passava assim, às vezes com o meu caixotinho de engraxate e eu via... Na época tinha uma lanchonete ali perto... Sabe onde é o Wilson Barbeiro ali? Perto ali... Hoje, o Wilson Barbeiro. Depois tem o Marcelino, sobe aquela ladeira ali. E ali tinha uma lanchonete do Júlio. O Júlio era da Dona Rosa. Ele era policial aposentado. E ali era a lanchonete do momento, era ali. Assim como aqui em Bom Jesus era Mug, lá era, né? Era dele. E um dia, eu juntei o dinheirinho. Chamei o coleguinha e me arrumei, coloquei meu sapato da Honda, que era o Quixute. Era o Quixute e fui todo... Era bom que aqui eu não escorregava. Não, né? Era o Quixute para tudo. Era para escola, jogava bola aqui. E para festa de aniversário. Aquele é igual pneu de trator, subia amor, descia amor. Bom, né? Então, aí cheguei na lanchonete, peguei o cardápio. Nossa, sabia que o paladar daquele lanche até hoje vem na memória agora. Aí peguei o cardápio e... Ô, fulano, me dá um X-Bacon aí. Aí todo mundo riu. Não é X-Bacon não, rapaz, é X-Bacon. Mas a lanchonete toda, eu lembro que eu pedi um X-Bacon e um suco de melão. Nossa, que delícia, eu vou te falar a verdade. Isso com quantos anos? 12 anos de idade, que eu comi meu primeiro lanche. Isso depois que teu pai morreu? Isso depois que meu pai morreu. Aí depois eu tive uma passagem na Barraca do Lauí. Conheceu a Barraca do Lauí? Sim, é famosa na época. Era o maior que tinha na nossa região. E todas as festas, né? Aí, daqui próximo aqui, tudo estava envolvido lá, o Lauí. Isso, a Barraca do Lauí, onde eu aprendi muita coisa. E ali eu fui ser comida de garçom. Comida de garçom é aquele que é o ajudante, aquele que limpa. Menino, limpa a mesa ali. Eu era o ajudante do garçom. Ali o Lauí gostou de mim e me convidou para eu seguir com ele. Aí conheci vários lugares, comecei e parei de estudar. Eu tinha feito a 5ª série naquele tempo, só até a 5ª série só. Uns 12 anos, mais ou menos, 13, aí comecei. E você me fez até uma pergunta aqui em off, né? Poxa, Márcio, você tá com, né, 30 anos de empreendedorismo, um garoto, mas aí a vida me ensinou a começar muito cedo. Eu fui obrigado, sabe aquela situação que você tinha, assim, um rifle e uma bala, você não podia perder, e o leão tá ali, você não pode errar o tiro. Eu tinha esse compromisso de não poder errar, não tinha como errar, porque meu pai, muito cedo, aí trabalhei com o Lauí, aí eu tinha aquele sonho de garoto também de servir o exército. Servi o exército, fui para o Rio de Janeiro pela primeira vez com 17 anos. Que dificuldade. Rio de Janeiro, Caxias. Por quê? Eu sou o irmão mais novo. Né? Eu sou o irmão mais novo. E meus irmãos já tinham ido
e tinha fechado muitas portas. Sabe por quê? Porque, por exemplo, quando você sai da cidade do interior para ir para a cidade grande, você vai para casa de parente, ou para casa de irmãos, ou para casa de tios. E tinha uma tia minha que morava lá, e tinha minha irmã, né, hoje já falecida, e ela não podia, né, me abrigar porque ela tinha 4 filhos, morava numa casa muito pequena, e eu fui para casa da minha tia. Cheguei na casa da minha tia e falei assim, ó, minha tia falou assim, mais um? Eu falei, não, tia, não é mais um. Tia, por favor, me dá uma oportunidade. Eu preciso ficar aqui, eu quero servir o exército, eu quero fazer carreira, eu não quero viver vida de interior, lá na roça está muito difícil. E ela falou assim, não, infelizmente. E eu tinha um irmão que ele maltratava muito a minha tia, assim, né? Aí, então, quando eu digo que fechou as portas, foi por causa disso, que eu não tinha... né? Eu não tinha para onde ir. Eu não culpo ela, né, por isso, ela tem toda a razão. Aí voltei para casa da minha irmã falou assim o seguinte, ô Márcio, tá vendo a minha situação, 4 crianças, mas eu não posso também botar você na rua. Você fica aí até daqui um dia você vai pro quartel, e então vamos ver o que a gente faz. Mas eu posso te dar só uma semana só. Caraca, eu não tinha dinheiro para tirar foto, aquela foto 3x4. E lá no Rio de Janeiro, tinha aquelas coisas, umas coisas de tirar foto assim, antigo, que colocava assim, o cara entrava lá dentro, lá, né? Tirei uma foto, ainda bem que não existe mais essa foto. Né? É o tal do lambe-lambe, isso aí. Tirava assim na rua mesmo. Ainda bem que eu não tenho essa foto mais. Colocava aquela capa preta aqui, né? Isso. Que enfiava ali o rosto, o fotógrafo. Né? Aí tirei as fotos, tirei os documentos e fui me ingressar no exército. Cheguei lá, me alistei, deu prazo para ter a resposta. Quando veio a resposta, você não sobrou, era uma sobra, né? Mas você pode recorrer. Aí eu peguei, caramba, meu sonho de menino, e agora? Voltei para casa triste. Falei, poxa, eu vou ter que voltar para Piacá, com a mão na frente e outra atrás. O que eu faço? Aí minha irmã, isso é muito importante na minha vida. Eu não vou chorar não, mas foi muito importante. Minha irmã falou, mas se quiser pode chorar, não tem problema não, pode ficar à vontade. Aí a minha irmã pegou e falou, trabalhava de cozinheira no restaurante. E ela falou, saía cedo de casa, falou, me acordou, falou assim, Márcio, eu tô com tem um dinheiro aqui, você paga a luz para mim. Eu falei assim, mas aonde é? Eu não sei não. Ela me explicou. Aí deu um dia como se fosse hoje, assim, uns R$70, mais ou menos, para me pagar a luz. E eu não paguei a luz. Eu conheci um garoto que ele vendia bala. Aí eu falei, o que você faz? Ele falou, rapaz, eu vendo bala. Mas bala onde? No sinal? Não, pai, eu vendo bala no trem, no ônibus. Eu falei, como é que é isso? Aí ele me explicou, e onde você compra? Ele falou assim, rapaz, lá no Mercadão de Madureira. Você me leva lá? Não. Rapaz, aqueles R$70 era tudo ou nada para mim. E eu joguei com aquele dinheiro. Fui lá e comprei tudo de bala. Comprou tudo de bala da primeira vez, sem experiência de venda, sem conhecer o ambiente. Sem conhecer nada. Aquele moleque no Bocó, na cidade do Rio de Janeiro. Eu peguei, trabalhei o dia inteiro vendendo bala no trem. Aí minha irmã chegou à noite, e aí, Márcio, você pagou a energia? Eu falei assim, rapaz, não paguei. Ela já ficou brava. Mas por que você não pagou? Eu falei, não paguei não, o dinheiro tá ali. É porque eu não achei o endereço, você me explicou, eu fiquei com medo de ir lá, tá, mas eu já tinha dobrado o dinheiro. Se ela me deu 70, tipo assim, eu tava com 150, daí pra lá. Né? Aí já fiz a feira, comprei alguma coisinha, aí ela ficou meio... meio assustada com isso. Ah, né? Mas... olha lá, você não vai fazer como seu irmão, não, hein? Não vai fazer como seu irmão que veio pra cá. Eu falei, não, fica tranquilo. Eu vou deixar que amanhã eu pago a luz. Fui lá, paguei a luz, eu já tinha o capital de giro, né? Comecei. Aí eu peguei, paguei ela
E fui Não pagou a embora. luz, mas pagou, devolveu Isso. o dinheiro. Não, eu, no outro dia eu fui lá e paguei a luz, ela me explicou, eu dei uma de bobo, falei, não, eu não sabia onde era, então tá. E com esse capital de giro, eu comecei. Fui lá, comprei de novo, comprei bala de novo. E comecei. Ali eu ia em Madureira e dentro do trem em Caxias. Quando eu chegava em Caxias, já estava vazio. Aí eu comprava, voltava de novo em Madureira e comprava bala. Até que eu comecei a fazer estoque. E aí minha irmã começou, mas não foi escondido, porque se eu falasse com ela que eu ia vender bala, ela ia falar assim, Deus me livre. Aí comecei a chegar em casa, um dia eu chegava, eu levava um frango, outro dia eu levava um Coca-Cola, outro dia eu levava um salgado, outro dia eu levava uma pizza, né? Levava para as crianças, umas balinhas para as crianças. E aí então foi. Comecei a trabalhar, fiquei mais ou menos 2 anos, não, 1 ano e meio. Eu estava com 17 quando eu fui servir o exército, trabalhei com 18, 18 anos e meio, vendendo bala. 18 anos e meio? Não, com 18 anos e meio, até com 18 anos e meio. Você começou com? Com 17. 17. Fiquei 1 ano e meio na rua, um ano e meio vendendo bala. Aí até que chega o meu irmão mais velho, o Semi, hoje também não se encontra entre nós, falou assim, Márcio, você sai da rua, porque você é visto como pivete. Você é visto assim, a maioria dos pivetes aí usa esse dinheiro para droga, para cheirar cola, essas coisas todas, você pode ser confundido. Eu falei assim, eu vou arrumar um serviço para você de cobrador de ônibus. Tá bom para você? Eu tenho um amigo que tem uma empresa de ônibus, eu faço cobrador de ônibus. Aí eu peguei e falei assim, mas quanto ganha o cobrador de ônibus? Um máximo um salário e meio, mais ou menos. Hoje, torno de uns R$2.000, mais ou menos. Eu falei assim, poxa, mas isso aí eu tiro aqui uma semana. Não, mas você não tira, mas você vai trabalhar bonitinho. Então, mas o que adianta trabalhar bonitinho, mas com o bolso vazio? Você naquela época já falou isso para ele? Já falei isso com ele, né? Aí eu peguei e falei assim, mas por quê? Você quer ser o quê? Eu falei assim, não, eu quero ter um barzinho. Quero ter um barzinho, já que eu não consegui, eu quero ter um barzinho. Aí, com muito custo, ele me convenceu a trabalhar de caseiro, lá na Ilha do Governador. Aí fui na entrevista, cheguei lá, mais de 150 pessoas na minha frente. Para ser entrevistado por olha só como é que é aquela época. Uma vaga. Uma vaga. Para caseiro. Para caseiro. Mais de 150 pessoas. Eu cheguei lá mais ou menos por volta de 6h30, antes das 7, porque já tinha mais ou menos umas 40 pessoas. E a fila só foi crescendo. Eu falei, caramba, isso aqui tá mais concorrido do que vestibular. Aí eu peguei, fui entrevistado. Quando a dona da casa viu, perguntou de onde eu era, eu contei um pouco da minha história para ela, que eu falei que era de Japiacá, que ela viu esse mineirês, esse sotaque assim, ela falou assim, a vaga é sua. Eu vi que você se enquadra, é a pessoa que eu estou precisando, que eu vou ficar aqui você vai ficar com meus pais, eu saio para trabalhar e eu preciso de uma pessoa assim. Aí comecei trabalhando. Comecei trabalhando na época de caseiro. Sim. E tinha, a inflação no nosso país era muito altíssima naquela época. Era muito dólar. Dólar foi antes da URV. Eu estou contando essa história antes da URV, aquela inflação alta. Aí eu peguei e comecei. Meu salário dava para comprar uma nota de $50. Hoje é o quê? R$250 mais ou menos, não é isso? O dólar mais ou menos a 5. 5,20, por aí. Então eu como caseiro, eu tinha casa, comida, né? E um quartinho meu, que eu não tinha, eu dividia lá na casa da minha irmã com 4 crianças, mais a minha irmã ainda, a minha irmã e a outra irmã que estava lá, que chama Beth. E eu, nessa casa lá na Ilha do Governador, eu tinha a minha casa, tinha minha televisão, tinha meu som e tinha a despesa feita. Não tinha como, meus irmãos às vezes me chamavam, vamos pagode, vamos para isso, nada, eu vim para cá para isso, nada, eu vim para cá para me juntar dinheiro, eu quero correr atrás do meu sonho, eu não vou para cá para ficar nessa loucura aqui de Rio de Janeiro, não, eu gosto do interior. Aí comecei juntando dinheiro, aí na época da inflação, né, dólar muito alto, ganhava com dólar e ganhava com o meu salário. Até que eu senti, eu falei assim, agora eu vou para PH. Eu vou para PH, eu vou voltar para PH. Acho que dá para
ficar um tempo. Peguei férias, 13º no final do ano, cheguei. E a minha intenção era montar alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Eu não sabia. Aí eu conheci um cara em PH que acreditou em mim, nós começamos a ter uma ideia de montar um barzinho que eu tive lá. Não sei se o Pedro conheceu, Feito Madeira. Sim. Foi o meu primeiro empreendimento, assim, foi o meu primeiro empreendimento, com 19 anos. Às vezes eu fico olhando, assim, esses garotos de 18, 19 anos. Com 19 anos eu já tinha quebrado umas 3 ou 4 vezes, já tinha, né, caído, levantava poeira e começava de novo, com 19 anos. Aí nós começamos a desenhar o Feito Madeira. Desenhar o projeto, conversa ali, conversa aqui. Aí ele pegou e falou assim, Márcio, na época ele mexia com, sabe aquele jogo de totó, pimbolinho, não sei se você qual é, aquele totó, e falou assim, Márcio... E é gostoso jogar aqui. Né? Nós podemos fazer o seguinte, eu te empresto a barraca, os totó, você vai fazer a festa, com dinheiro a gente começa a comprar o material. Aí fiz uma festa a primeira festa que eu fiz foi acho que em Itaperuna. Arrebentei de ganhar dinheiro. Deu para comprar até um freeze. Aí comprei o freeze. Aí depois veio festa de Bom Jesus do Norte. E você já estava com quantos anos? Com 19 anos. 19 anos. Você ficou pouco tempo no Rio lá na... Fiquei. Foi 2 etapas, né? Aí não vou chegar lá. Sim. Aí você lembra uma festa em Bom Jesus do Norte que deu uma tempestade uma vez que derrubou todas as barracas? Isso deve ter mais ou menos uns 20 a 30 anos, mais ou menos. Tinha até o Hotel Pimentel. Lembra do Hotel Pimentel? Lembro. Você lembra dessa? Gente, varreu tudo. Só a minha barraca que ficou em pé, você acredita? A barraca do Laui foi embora, com vento, telha voava, parece que foi um rodomoinho, uma coisa horrível, parecia que até o fim do mundo. Aí, com essa parceria que nós fizemos, eu e Cláudio, nós já tínhamos comprado bastante material, aí nós se separamos. Não deu certo, era coisa de Deus mesmo, era Deus mostrando já que... Aí separamos. Volta eu de novo pro Rio. Volto novamente pro Rio. Para onde que eu fui? Para a mesma casa que eu tinha trabalhado de caseiro. Te aceitaram de volta. Graças a Deus que eu deixei, né, o caminho aberto lá, né? Aí conversei, não, você está de volta. Comecei a trabalhar. Só que eu fiquei só 6 meses só. Fiquei 6 meses. Aí eu peguei, que eu sou meio interiorzão mesmo, não, eu sou meio, gosto da roça, gosto da cidade. Mais caipirão. Sou mais caipirão. Aí eu peguei, voltei. Quando eu voltei, o Feito Madeira eu já tinha, o que fez a parceria comigo, ele andou no projeto, deu andamento no projeto. Fez, executou e começou. Aí eu lembro como é o Renato do Itô, que foi o primeiro dono. Quando eu cheguei, ou quando eu retornei em PH, o Feito Madeira era momento e eu estava no 4º dono. Coisa dentro de um ano, teve quatro donos. Aí esse dono, era o Zé Luiz, ele falou, chamou, Márcio, você não quer me comprar o Feito Madeira, não? Eu falei, rapaz, eu não sei. Aí meu irmão, rapaz, compra, você tem um dinheiro? Eu falei assim, não, o dinheiro que ele quer todo, eu não tenho, não. Eu tenho a metade. Não, mas ele combina, você tem a metade? Tem. Eu tenho uns dólares aí. Eu falei, o quê? Você tem uns dólares? Eu falei, eu tenho uns dólares guardados ali. Se ele quiser. Não, mas... Aí ele pegou, meu irmão foi lá e fez o negócio. Ele pegou e falou assim, aí nós combinamos. Eu falei assim, não, comprar eu não vou comprar, não. Vamos fazer o seguinte, eu vou alugar eu te pago o aluguel durante 90 dias. Se eu gostar, eu te pago. Aí ele falou assim, então tá feito. Eu já estou saturado com isso daqui. Aí peguei meu primeiro empreendimento grande, assim, que me promoveu para o mundo empreendedor. Aí então, eu fiquei os 90 dias, chegou, e aí, Márcio, você gostou? Eu falei assim, não, gostei, eu vou ficar. Aí ele pegou, ele falou assim, falou o preço, eu tinha mais ou menos 80% do que ele pediu já, aí eu peguei e falei assim, o seguinte, como é que nós vamos combinar? Ele falou assim, ó, você me dá um prazo de 60 dias, se eu não te pagar, você me dá o juro de poupança.
nós vamos no Banesp, faz conta que nós vamos fazer umas contas. E falei assim, não, então tudo bem, tá feito. Mas graças a Deus, deu 60 dias, deu para me pagar. O prendimento foi... Eu creio que quem tenha mais de 30 anos aí, né, vai lembrar do que eu estou falando, do Feito Madeira. Foi um sucesso. Sucesso. Aí eu fiquei 4 anos, mas foi 4 anos, parecia que eu tinha ficado 10, 15. Aí surge um assunto muito importante. Começou assim a falar, na época, de estabilidade da moeda. Estabilidade da moeda. Aí aquilo aguçava no meu ouvido, estabilidade. Aí teve um belo dia que eu cheguei em casa e falei assim, mãe, estabilidade da moeda vai vir aí. Você sabia que nós não somos estáveis, mano? Mãe, eu falei, por quê, meu filho? Eu falei assim, mãe, nós moramos de aluguel. Eu tenho um trailer lá que não é meu, depende de prefeitura, depende de política, depende... Aí eu quero ser umas coisas, eu quero ter mais estabilidade. Sim. Então, eu estou estabelecido, mas não tenho estabilidade. Aí começou a vontade de mudar. Começou a vontade de mudar para uma coisa estável. Aí surgiu a ideia de Uru, onde eu estou hoje. Surgiu a ideia. E Uru, que ano que foi Uru? 1996. 1996. E quando você veio para Uru, você agora abriu, que não estava abrindo para mim não. E como que foi você vir para Iuru? E como você começou em Iuru se foi com o mesmo movimento que você tem lá? Porque a parada do Brum é Iuru. Isso. E já começou com parada do Brum? Não. Começou como rei do... Não, começou com o rei do coco gelado. Eu fiz uma barraquinha em 1996. Eu fiz uma barraquinha, comecei a vender água de coco e água mineral. Tipo camelô, já tinha aquela experiência de vender bala, aí montei uma barraquinha, né? Ao lado oposto. Eu estou desse lado hoje, mas eu estava lá do outro lado. Comecei a vender água de coco. E não tinha ninguém naquele ponto aí, não existia. Não tinha. Não tem aquele armazém lá, que está na minha frente lá? Sim. Chamava o armazém do São João. Ele só tinha aquele ali, ele funcionava. E mais para frente, hoje, é a fábrica ali, a loja do Paulinho. Tinha um armazém ali, que se não me chamava, que era a venda do Cinese. Tinha um comérciozinho ali. E eu comecei em 1996 ali vendendo água de coco. Aí vendi água de coco. Quando foi em 90, aí estava de olho naquele terreno da frente. Aí eu falei, de quem é aquele terreno ali? É do fulano. Procurei o proprietário, fizemos o negócio. Sim. Em 1997, eu montei um quiosque. Eu poderia até ter trazido foto do primeiro empreendimento, 3x3. Montei ali e comecei a trabalhar. Só que os primeiros anos, eu não tinha assim, aqui, a estrutura, e eu trabalhava só o verão. Eu ia para novembro, começava a arrumar as coisas, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, passava o carnaval, Semana Santa. Carnaval sobe, nem às vezes não chegava nem na Semana Santa. Aquela dificuldade toda, tinha estoque, às vezes parava 3, 4 carros lá, comprasse uma caixa de Coca-Cola, eu tinha que correr no varejão e vir no estoque. Repor. E repor isso daí. Repor estoque. Então, aquela dificuldade toda. Aí trabalhei uns 3 anos assim. Trabalhei uns 3 anos. Mas antes, eu até pulei uma parte da história, veio também a minha convenção. Minha convenção aí que eu encontrei a Cristo. Aí que eu me converti. Aí comecei a congregar ali na igreja da usina de Santa Isabel, na igreja batista. E aí tudo mudou. Aí depois que tudo mudou. Quando você chama para Jesus para ser seu parceiro, aí é só vitória. Aí que vê essa parceria. Mas tem que trabalhar, né? Porque às vezes a pessoa quer a vitória que Jesus vai dar, mas fica só na oração. Na oração não vai resolver o problema não, né? Precisa ter atitude. Isso. Então, o empreendedor, ele tem que, né? Porque é o seguinte, uma das coisas, acho que a primeira coisa tem que ser determinado. O que você acha? Determinação. Acho que é a primeira coisa que vem. E depois vem outras coisas, né? Que vem a questão da criatividade.
Determinação, essa palavra esquentava no meu coração, determinação. Que lá no livro de Jó está escrito assim: determinando tu alguma coisa, seja firme. Né? Não, começa o versículo assim: tu orarás a Deus e ele pagará os teus votos. Determinando tu alguma coisa, seja firme, que a luz brilhará no seu caminho. Essa palavra foi um dos maiores combustíveis. Foi sua referência. Foi minha referência. Determinante, né? Determinação. Tem que ter. Porque dificuldade, e nas dificuldades que a gente aprende. Principalmente o crente sabe, que no deserto que é a escola do crente. Aí eu comecei, uns 3 anos, até que começou um processo judicial, que um dos vizinhos falando que eu tinha invadido o terreno dele. Eu falei assim, não, eu não invadi o terreno, eu comprei isso daqui, a pessoa tá lá, se eu tiver errado, ele que marcou isso daqui, se eu tiver errado, nós vamos para a justiça determinar. E esse caso durou 10 anos. E esse invadiu, ele pegou e foi na justiça, e a justiça falou assim, não, realmente, você está 3 metros dentro do terreno dele. Eu falei, se eu estou 3 metros, então tudo bem, eu desmancho e chego para lá. A outra falou assim, mas quem vai pagar o prejuízo de desmanchar e montar o quiosque de novo? Eu falei, quem vai pagar? O outro falou assim, não, eu não pago, eu também não pago, e eu quero. Mas aí não tinha nem determinação da justiça, não. Aí nós fomos parar na justiça. Rapaz, um belo dia, eu estava na igreja, estava tendo culto aqui no Pastor Paulo, aqui em Bom Jesus. Na época não tinha celular, não, mas eu tinha um telefone do vizinho para entrar em contato, e o vizinho me ligou, ó, o caminhão bateu, não sei o que, derrubou tudo, deu perca total. Falei, que isso, sério? Peguei um táxi aqui e fui correndo pra lá. Cheguei lá, caramba, tudo no chão. Falei assim, agora, glória a Deus. Minha irmã, mas dando glória a Deus por quê? Eu falei assim, ó, tinha que desmanchar. Tinha que devolver, tinha que desmanchar. Ele não pagava, de quem eu comprei não pagava. De quem foi invadido não pagava. Então agora o caminhão vai pagar, ué. Alguém vai pagar agora. Agora apareceu o cara que vai investir para mim lá. Alguém vai pagar. Aí o cara veio, não, para ficar tranquilo, que tem seguro, vou dar uma de sua empresa, peguei endereço. E o cara começou a enrolar 1 ano, 2 anos. Aí eu peguei e fui lá em São Paulo, na época. Fui lá em São Paulo. Fui procurar esse cara, falei, rapaz, nós vamos pagar, mas isso é muito burocrático, é isso aqui, seguro, não. Mas não queria pagar aí nada, já é ousadia, né? Aí é ousadia. Né? Se eu ficasse esperando... Você estava sentado até hoje lá, né? Peguei um ônibus aqui no rodoviário, cheguei no rodoviário de Tietê. Já foi em São Paulo? Não conheço São Paulo. Já foi? Várias vezes. Pensa numa rodoviária grande. Fez passar vergonha. Não, mas é um mundo. Porque lá interliga os ônibus, metrô e trem. Tudo interligado no rodoviário só. Sim. Hein? Já estava acostumado a viver no Rio de Janeiro, mas era 10 vezes mais. Era tipo 1 milhão de pessoas transando pra lá. Eu falei assim, eu não tenho coragem de sair daqui, não. Eu falei, não tem coragem de sair daqui, não. Aí... tinha um menino na porta da rodoviária, táxi. Não, só vou sair daqui se for táxi. Aí lá táxi tem, geralmente é taxímetro, né? Sim. Mas aqui a gente tá acostumado... Não é Uber, não era Uber. Não era Uber, era taxímetro. Mas só que a gente da roça, né? A gente costuma tratar o preço aí antes, né? Você quer ir pra Piacá, por exemplo. Fulano, quando você me leva até Piacá? Tem que ver quanto tá no quanto bolso, é né? Primeiro, quando tá no bolso primeiro, né? De repente o cara quer cobrar mais caro depois também, né? Mas cidade grande é taxímetro. Você entra no carro, já mostra ali, então você já vai marcando. Eu ficava de olho no taxímetro. E eu não... Tá, aí peguei o táxi. Aí perguntei ele primeiro. Ele falou assim, não, mais ou menos vai dar uns R$50 aqui pertinho. Você conhece o endereço aqui? É pertinho. Aí ele deu umas voltinhas ali para aumentar mais um pouquinho. Passou por rua que não precisava passar. Deu Miguel lá. Mas que tava dentro dos 50, tá bom. Aí deu
30 e pouco. Falei, rapaz, eu dei 30 e pouco reais, mas eu tenho que cobrar 50 reais. É aquela história. Não, tá bom, toma aqui 50 reais. E rapaz, tá bom, que quis te enrolar e te enrolou mesmo, né? Mas tá bom. Mas ele me levou no local ali. Aí me levou. Aí conversei com o dono da empresa. Ele falou, não, você pode ficar tranquilo que isso é que nós vamos pagar e tal. Mas aí, não fiquei tranquilo, mas não saiu nada não. Ficou tranquilo, mas não ficou totalmente resolvido, Ficou. Efetivamente. Aí tive que acionar a justiça, tinha arrumado advogado, aí daí 3 anos, já tinha 2, mais 3 anos saiu, depois de 5 anos saiu. Só que quando saiu, eu já tinha estabelecido já onde eu estou hoje. Que eu estava fazendo tipo uma casinha para me morar ali onde eu estou. Hoje eu moro no pavimento de cima, no 2º andar. Mas aonde está a lanchonete hoje, que eu estava fazendo uma casinha. Eu ia fazer um quiosque do lado e do lado fazer uma casinha para mim. Mas aí também, nesse período, eu não conhecia ali enchente, sabia que dava água, nem nada, não. E antes de eu ir para lá, nunca tinha visto na história de Uru ter chegado água no asfalto, igual já chega aqui em Bom Jesus, né? Em vários lugares que a gente, tipo assim, Banco do Brasil, Varejão, a gente nunca tinha essa história de ter chegado água ali. Aí eu comecei como você diz, determinação, né? Bastante perseverança. E graças a Deus, hoje, eu olhando para o que eu passei, eu não vou te dizer assim que eu passaria tudo de novo, mas foi necessário. Foi um processo, né? Foi um processo. Foi um processo. Hoje eu tenho... Você lembra no começo da conversa, eu falei com você que eu tinha um sonho de comer, era um sanduíche. Hoje eu sou dono da lanchonete inteira. E mais alguma coisa, né? Mais alguma coisa. Né? Tem meus filhos, né? E você deve ter comido bala pra caramba, né? Quando você vendia bala. Rapaz, né? bastante. E o picolé? Picolé, sorvete também? Picolé, né? você sabe, rapaz, o picolé, não é hoje sofistificado igual hoje, não. Hoje você anda com picolé, tem uns carrinhos que tem umas placas de gelo. Naquela época ela usou isopor mesmo. Você tinha que ter... Era na correia, né? Era na correia. Era no isopor, você colocava os picolé ali, você tinha que ter o tempo. Disposição, né, Márcio? Em disposição. Você tinha que ter, né? Se derretesse, você pagava. Então você tinha que ter o tempo, corria lá, você pegava... Derreteu, perdeu, né? Derreteu, perdeu. Então hoje não, hoje o carrinho de picolé hoje fica até 2 dias dentro do carrinho. A pessoa roda Bom Jesus todo. Aquele tempo não. E Ronaldo Sorveteria era severo, coitado. E se você estiver assistindo agora, ele vai falar, não, mas ele tinha que ser, né? Ele não podia dar mole para as criançadas, não, que era muita criança. Se não ia chupar o picolé, tudo ia vender nenhum. Tinha... A minha maior freguesa era minha mãe. Minha maior freguesa era minha mãe. Você tinha uma cliente assim, efetiva, uma cliente, né? especial. Ei, Dona Emília. Dona Emília passava... Aí gritava, o picolé! Eu só passava na minha rua, toda hora. Mas aí, então, foi bom. Aí hoje eu sou pai de um casal de filhos. Na questão da família, né? Isso. E como é a questão da família na sua vida, como a sua visão, o seu entendimento, a importância da família para você? Tudo. A família. E quando você descobriu que a família era tudo para você? Quando que eu descobri? Quando veio aqui em você, assim, na sua cabeça, pô, a família é uma coisa legal, sem ela eu tô meio perdido aqui, a família me dá aqui uma sustentação para me ajudar aqui no meu dia a dia. Olha, Benese, foi lá atrás, no começo da nossa conversa, quando eu acordei na segunda-feira, eu não tinha o pãozinho. Não tinha aquele pão com manteiga ali, não tinha aquele café. E dali eu vi que família. Eu pulei uma parte aqui, eu perdi um tempo. Da minha vida, que eu te falei que você começou dos 10, mas até eu te falei com você depois da minha conversão, mas até eu me converter, que eu sempre tive fé. Eu sempre quando eu ia deitar, eu não conseguia deitar sem rezar o Pai Nosso. Mas eu fiquei mais ou menos 7 a 8 anos da minha vida sem rezar o Pai Nosso. Não conseguia rezar o Pai Nosso. Principalmente daquela parte que diz assim,
Perdoa meus pecados assim como Mas perdoa os nossos devedores. Isso, assim como... Quando chegava nessa parte, porque eu não conseguia perdoar o cara que matou meu pai. Eu não conseguia perdoar. Como assim, como eu te falei, que o meu sonho de menino era comprar um sanduíche, eu tinha um desejo de vingança também. Entendeu? Que até certo ponto com naturalidade isso, né? O nosso lado humano tem essa... Tá no nosso DNA, poderia se dizer assim. Poxa, que você perdeu um herói, né? Ser um herói, o cara... Né? Não sei se você tem pai ainda, mas... Já. Mas você perder seu pai de uma maneira brusca, de uma maneira assim, trágica, igual eu perdi, assim, foi de repente. Porque de repente estava dormindo, alguém bate na porta... Dona Luísa, Dona Emília, aconteceu o seguinte, o São Antônio morreu. Aí estava meio sonolento, o quê? Meu pai morreu? Aí eu desespero, então foi muito assim, traumático para mim. Porque não foi uma morte natural, né? Porque quando é uma morte natural, fica um pouco mais fácil. Meu pai era querido, era um homem querido, assim, até hoje. Eu sempre, às vezes, eu questionava assim, poxa, pai, tem tanta gente que o pai morre, mas deixa herança. Eu ficava assim, questionando, às vezes, na escola. Mas aí hoje eu vejo que meu pai me deixou uma herança tão grande que se ele deixasse cédula, se deixasse bens materiais, sim, que essas coisas que se perdem com o tempo. Então, o caráter do meu pai, de ver um homem, eu acho que meu pai é um herói. 9 filhos. Sim. Na colher de pedreiro, ele era um provedor, minha mãe era dona de casa. Poxa, esse cara é um fenômeno. Cuida de 9 crianças, assim, né? Pagando aluguel. No caso, você tem 8 irmãos? Isso. Mas vivo hoje são só 4. Sim. Então, esse cara é um fenômeno, né? Porque hoje coitado, eu tenho um casal. Tá certo que naquela época não tinha celular, não tinha fralda descartável, né? Não tinha essa só idade de máquina de lavar hoje, mas digamos aqui, é ser um herói. Aí eu comecei, converso com as pessoas que conheciam o meu pai, como é que ele era. Aí eu vi que ele deixou uma maior herança para mim. Uma herança muito grande, foi o caráter dele, foi a história dele de vida, entendeu? Porque se ele tivesse deixado aí carros, deixado bastante bem, talvez eu já tinha torrado tudo, entendeu? Então, ele deixou também a questão de que você terminou descobrindo a sua determinação. Porque através da dificuldade te trouxe essa visão, esse entendimento. Porque quando você foi para o Rio, principalmente, quando você chegou lá, essa história de você pegar o dinheiro da sua irmã, que era para pagar a energia, e um desconhecido, né? Pelo que eu entendi. Era um vizinho ali de bairro ali, né? Sim, mas em termos era um pouco desconhecido, né? Desconhecido. Não era familiar para você. Não, dizer para você, não, vamos vender bala aqui, você olhou assim, pô, tô com 70, nem sei o que era na época, antes era cruzado, se era cruzeiro, sei lá. Mas era 70, que era para pagar energia. Você falou, não, vou comprar tudo aqui em bala. E você começou no mesmo dia e você dobrou esse recurso. E eu o dia inteiro. Eu acho que isso é uma coisa assim, muito, muito interessante, porque poucas pessoas que têm essa visão e talvez essa oportunidade. E o sofrimento que você passou trouxe essa necessidade de você, né, caminhar em alguma situação e falar assim, eu vou vencer. Era porque eu ficava o dia inteiro pensando. Próximo um pouquinho. Eu ficava o dia inteiro pensando nesse dia, eu não posso errar. Porque como é que você imaginou se desse errado? Como é que eu ia explicar para minha irmã que eu peguei o dinheiro dela e gastei? Mas como se só dá errado quem faz, né? Só dá errado quem faz. Quem não faz nada não vai dar errado, quem não fez nada. Aquilo que eu te falei, né? Era uma bala só. Hein? Se errar, tipo aquela situação, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, se eu errar o tiro, o leão vai me comer. Então, ali, mas graças a Deus deu certo. O Márcio, né? Nós estamos batendo um papo aqui com o Márcio. O Márcio tem essa visão de empreendedor, aparentemente, pode achar que é uma simplicidade, é uma coisa muito simples, porque normalmente quando fala em empreendedor, as pessoas pensam
em montante e em volume. Mas, na realidade, o que você conquistou dentro da que você colocou aqui para nós, para todos nós que estão assistindo, que irão nos assistir, o que você colocou para nós é uma coisa muito... Eu acho que precisa servir de exemplo para cada um de nós, não só quem está novo, mas também quem já está... Porque nós erramos muito, nós erramos coisas absurdas. Pô, a gente tem dia que dá vontade de pegar um chicote e dizer, caramba, por que eu fiz isso aqui? Pô, depois que a gente faz, a gente fica assim, caramba, por que isso acontece com a gente? Mas, além da questão da questão do empreendedor, essa questão dele ter inovado para ele naquele momento, porque era uma coisa tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Cidade nova. Então, você inovou para dar prosseguimento a tudo que isso era novo. Então, acho que essa caminhada, né? E aí você fez a sua criatividade dentro daquilo que te proporcionou naquele momento e era necessário. Então, com tudo isso aqui que nós já conversamos, nós falamos aqui, tem outra coisa muito importante, porque ele é um cara apaixonado por política. Daqui a pouco nós vamos falar sobre política, o que ele pensa, o que ele está pensando, qual a visão dele com relação à política. Mas vamos bater um papo aqui com o Antônio Carlos, o Périx, né, para a gente começar aqui, só ouvir um pouco aqui o Périx e conhecer um pouco aqui da vida do Périx. Depois nós voltamos aqui ao Márcio Brum para a gente aqui caminhar aqui para falar sobre a questão política, qual a visão dele, qual os objetivos dele na campanha política. Périx, e aí? O cara bom de conviver? De conviver, isso. De conviver. E aí, Périx? E você? Como que foi um pouco, passando rapidinho aí daquilo que você passou na sua vida, até você chegar aqui em poucas palavras? Em poucas palavras. Eu estava ouvindo aqui o Márcio aqui e rememorando, né, algumas histórias que talvez tenham sido também parecidas, né? Porque semelhantes, né? Inclusive, né, eu vim de uma família também, né, que meus pais não tinham, né, lá de Morro do Coco, então foi espalhando os filhos, minha mãe, né, meu pai saiu de casa, né, e ela foi espalhando os filhos. Éramos em 4, um faleceu também, eram em 5, né? Um faleceu, né, no ventre. Então, a minha mãe chegou aqui em Bom Jesus aqui e foi deixando a gente, uma cada família, né? Isso foi... Mas essa família era família da família ou não, família de estranhos? Era família de estranhos. De ela estranhos. veio para trabalhar aqui e foi deixando né? Meu irmão era quanto mesmo? Eram 4 irmãos, né? 4 irmãos. Vivos, né? 4 irmãos vivos. Você e mais 3. Eu mais 3, né? E foi deixando na casa de pessoas, uma coisa assim. Então, eu achava aquilo... Pô, que idade? Eu tinha, acho que 5 anos, 6 anos, para 6 anos, mais ou menos assim. Mas lembrava e ficava naquele, não, chorando, aquele negócio que minha mãe. Né? Aí depois, mais tarde... Lugar totalmente estranho, né? Estranho, né? Um ambiente totalmente estranho. A minha irmã ficou na casa da dona Cleide, lá também, do Manel, do Correio, né? E ela fugia, todo dia fugia de casa, lá da casa dele. E eu com aquele também, né, sabendo lidar com aquela situação novo, né? E também fugia também. Aí depois foi acalmando. Aí foi passando o tempo. Aí minha mãe estava trabalhando, começou a trabalhar e aí começou a reunir os filhos todos, outra vez, né, para perto dela, uma guerreira. Aí esse meu irmão, que ficou na Dona Delva, né, também lá no Liamas, e ele ficou lá, continuou. Porque novinho, ele foi novinho, era o mais novo, e foi continuando. Então, essa história, e daí a pouco foi naquela lida, né? Meu pai tinha 35 anos fora de casa, entendeu? Aí ele veio também a adoecer, né? Ficou com câncer. Aí quem é que tinha que levar ele lá e cuidar dele? Eu. Porque eu também era, assim, fui o tipo provedor também de casa também. Você era o mais velho? Era o segundo, né? Minha irmã, que era mais velha, eu era depois. E foi acontecendo isso. E eu nunca perdi a esperança, porque eu trabalhava, né? E fui conseguindo as coisas, né? E graças a Deus, e não perdi a esperança, né? Aí, por isso que muitas histórias do Márcio também me lembra também algumas passagens também da minha vida também, né? Que quando eu comecei também no Paulinho Disco, né?
Aí fiquei de 81, mais ou menos, até 89. Quando eu saí de lá foi um pouco meio traumático também. Aí eu tive que, né, entrar também no coisa. Aí fundei lá a Péricles CDs, né? Sim. Que foi, graças a Deus, né, me deu um suporte para minha vida. E eu falo que eu também, às vezes eu já enverguei umas 4 vezes na vida. Fui na lona. Sim. Mas eu não quebrei. Eu sempre falo que envergo. Mas às vezes aí suspirava outra vez, levantava das cinzas outra vez e construía. Então o tempo também foi assim, aprimorando a gente também, né? Para a vida. Aqueles erros que eu cometi, eu já não cometia ele. Os novos erros, né? Que é sempre diferente, né? Então a gente fui assim, entendeu? Conquistando, né? Conquistando as coisas. E aí, né, o Márcio também agora também falou, não, Pérez, você tem que... Eu gostei de você, da sua, né? Assim, um diálogo que você tem com as pessoas, tanto pode ser, a gente não faz, né, acepção de pessoas, então é aquela bom de, né, eu gosto de um diálogo, né, ainda mais política também, que é minha paixão também, né? O meu empreendimento primeiro, porque aquela dali me dá a sustentação, me dá, né, um suporte, né, para minha família, né? E para você, lógico. Para você. Também eu até fiquei, né, como secretário de meio ambiente, não coisa, mas aí chegou num ponto que o meu trabalho às vezes era mais importante, né, do que estar ali. Não é questão de submisso ou não, porque quando eu entrei na secretaria, né, consegui um grupo, né, por coisa atual, mas aí depois já não foi aquele, né? Na realidade, a política, né? Eu aprendi uma coisa, é o seguinte, você tem que ter pele fina. Tem que ter. Aliás, pele grossa. Pele grossa. Pele grossa. Tem que ser cascudo. Tem que ter pele grossa. Entendeu? Porque quem tem pele fina não fica na política. Verdade. Não suporta. Não suporta, não. Então eu fui aprendendo também ali, né, lá na política, né, o Zé Antônio Rangel, né, que muito, né, também me aconselhava, né, e os outros também que foi fazendo parte desse, né, desse convívio político. O que eu gosto mais é de agregar pessoas, né? Conseguir, assim, arrumar um grupo e que as pessoas confiem em você. Sim. Por causa de quê? Da minha transparência que eu coloco ali. Sim. Esses dias mesmo chegou... Não, Pérez, se você for formar um grupo, eu quero estar junto com você. Porque eu acredito em você. Assim, as coisas que você faz, entendeu? Você mostra atitude e transparência também. Isso nos dá as condições, né, para que a gente possa também subir, né, dentro da política, conhecer, entendeu? E o Márcio também foi assim. E aqui, para a gente falar aqui, está falando de política aqui, de formar grupo, isso aqui é Bom Jesus do Norte. Nós estamos com 2 aqui, Espírito Santense, que é o apiacaense, Márcio Brum, e aqui o Péricles, que é o Bom Jesuense do Norte. Bom Jesuense do Norte. Apesar que eu transito, como se eu estivesse no meio da ponte. Mas politicamente. Mas politicamente, em termos, a caminhada sua é Bom Jesus do Norte. É Bom Jesus do Norte, porque eu amo essa cidade, né? Sim. Então, tudo que eu for, né, tudo que eu faço é pensando em como eu posso ser útil para a cidade, para as pessoas, né? Dessa forma, assim, né? Tive um apoio enorme também de um amigo meu que eu conheci, que o Glaucio, lá da Sol e Neve, me trouxe ele. Cláudio Menezes. Lá da Sol e Neve. E vão fazer o merchandising do Sol e Neve, né? É um amigão, uma coisa lá que a gente sempre lá na Praça Governador Portela, né? Isso aí. A gente sempre pode contar com ele e falar, Pérez, se você precisar, ele faz as coisas, entendeu? Acontecer. E a mesma coisa quando ele me pede também. Eu não meço, né? Assim, não meço tempo, não meço coisa lá para também atender no que a gente pode atender. Vocês são irmãozões? Irmãozão. Do outro. Nós somos irmãos um do outro mesmo. Aí ele me trouxe esse outro irmão também, de Vitória também, que o Glaucio falou assim, esse aqui você pode confiar, é Luiz Cláudio? Não, é o Luiz Emanuel. Emanuel. Ele até é vereador em Vitória, né? Uhum. E falou, Pérez, o Luiz Emanuel falou, aonde que eu estiver, eu sempre lembro de você. Se eu tiver a oportunidade de te estar alçando voos que você pretenda ir, eu vou estar junto com você. Então, quer dizer, são pessoas que o Glaucio me trouxe
que o Glaucio acreditou em mim, né? Que ele já sabia da minha índole, né? Da minha questão assim. Então ele falou, vou te levar uma pessoa que você vai, entendeu? Poder contar com ele. Então essa história também, né? Com um H maiúsculo, né? Sim. São coisas assim, certo? E aí, no caso, depois outro dia nós vamos ver aqui para a gente bater aqui, bater um papo aqui, para a gente bater um papo tem específico. Muita história né? séria. Aqui você veio com um parceirão aqui também, do Márcio Brum. Eu só estou dando uma pincelada aqui. Mas tem muita história. Na sua ideia. Né? Certo. E depois nós vamos voltar a falar mais, conversar mais especificamente, vamos falar aqui negócio do futebol, depois nós vamos trazer aqui para a gente falar aqui negócio do Ordem e Progresso. Certo, aquilo que nós conversamos, que eu acho que é muito interessante a ideia. Certo. E quem sabe possa ser alavancado e caminhar nessa direção. Você ainda não sabe o que é, mas... se você quiser falar rapidinho. Essa a gente ainda está amadurecendo. Está amadurecendo, né? Então não vamos entrar nos detalhes. Tem uma outra coisa também, que é uma associação que a gente está também se formando. Essa aí... Falo rapidamente sobre essa associação de amigos, né? Como eu gostava, né? Gosto de um jogo de baralho buraco, né? Entre amigos, né? Sim. Que é sem aposta, é aquela coisa mesmo alegre. Então nós estamos formando uma associação de buraco, mas para que também possa entrar as pessoas também, assim, Bom Jesus do Norte tem muitas pessoas que ficam vagando, e até aqueles amigos nossos que não tem com quem conversar, entendeu? Então a gente está formando essa associação justamente para isso, para aquelas pessoas, ou até aquelas mesmas que vêm de fora, passam por aqui e tem um local também, olha, lá tem, então a gente está formando essa associação para isso também, e inclusive também para as pessoas inclusivas também, entendeu? Que a gente está formatando ainda. Então, mas isso anda mesmo ou são distintas? Distintas. A inclusiva e esse... dentro dessa associação também. Dentro da minha associação, mas dois segmentos. Dois segmentos, tá? Porque a gente, as pessoas especiais não têm oportunidade também e alguma de lazer também para eles também. Então a gente está formatando para a gente conseguir dar uma amplidão nesses projetos também, tá bom? Beleza. Ok. Nós estamos aqui, voltando aqui, né, com o Márcio Brum, e vamos aqui caminhar para outra parte, para a segunda parte aqui, para a gente, né, que é a parte que ele é apaixonado. Vamos ver se a criatividade dele, né, a sua criatividade e a sua determinação dessa visão política. Quando você fala em política, você é apaixonado. E aí? Que tipo de paixão você tem pela política? Olha, que tipo de paixão? Eu vou te dizer que essa paixão assim, começou meio por ódio. Ódio de política, eu não gostava de conversar. Quer dizer, o ódio gira amor. O ódio gira amor, isso aí. O ódio gira o amor. É possível do ódio girar amor. Porque, na verdade, tudo é política. Sim. O tênis que você usa, a camisa que você usa, a comida que você come, tudo depende de uma canetada, como é que se diz lá, o presidente às vezes faz um decreto lá, afeta nós todos. Tudo passa pela, em termos um pouco, a definição política, decisão, gestão administrativa. Isso, aí sabe como me aguçou a política, perceber política? Você lembra da época do Fernando Collor de Mello? Sim, quem não lembra, né? Quem é contemporâneo, né? É contemporâneo também. Né? O jovem não sabe não, hein? Não. Prendeu o dinheiro de todo mundo e o país virou um caos. E o cara que era galã, né? Que fazia corrida, que passeava, né? Aquele cara, né? Comparando o Brasil que nós vivemos hoje nós vivemos no paraíso daquela época. Mas tem um detalhe do Collor. O Collor abriu uma visão para o país naquele momento. Bom, não, a ideia dele até que era boa. Não, inclusive, não esqueça agora dos carros. Nós tínhamos uma carroça, né? Depois disso aí começou eu só não fui os caras pintados. Certo, até aí, porque eu não gostava de política, eu achava que era besteira. Lembra que a juventude ia sim. Com a cara pintada e colo, aquela coisa toda. Eu só não fui desse, não gostava, ficava. Mas aí comecei a perceber que, não, peraí, política. A política está nas nossas mãos, não, na ponta do nosso dedo.
as nossas escolhas. A nossa escolha é nós que fazemos, é nós que escolhemos nosso prefeito, nós que escolhemos nosso vereador, escolhemos nosso presidente. E eu sempre, é uma frase até que eu escrevi hoje na minha rede social, se os bons se abster, os maus não desistem, não. Os maus estão lá. Sim. Os maus são persistentes. Então, e a política hoje, qual a minha visão política hoje que você me perguntou? Eu vou falar em termo panorâmico, sim, do ABC, né? É o ABC capixaba aqui. Sim. Deixando muito a desejar. Parece que falta assim, homem bom na política, parece que os bons. Parece que sabe o que eu vejo, Ebenezer? Sabe o que eu vejo? O seguinte: parece que eles querem, eles anseiam a cadeira e quando chega lá, não sabe o que fazer. Rapaz, há dias atrás, não, ano passado, eu entrevistei um ex-prefeito lá da sua cidade. Betinho Alves. Uhum. Então ele falou na entrevista que o político em campanha, ele fala o que o povo quer. Uhum. E na hora que chega lá, ele faz o que ele quer. Isso. Eu achei muito interessante, porque ele tem uma visão que ele viveu lá dentro, com 2 mandatos e meio, mais ou menos, que teve, me parece. Com uma coisa assim. Então, ele falando sobre isso, independente de você concordar ideologicamente, politicamente... Em parte eu discordo, que eu acho... Mas é o seguinte, mas os caras chegam... Mas na campanha os caras fazem tudo, cara. Na campanha, verdade. as pessoas caminham ali e o que é isso aqui? Mas na hora que chega lá, tem aquele grupo político que muda a ideia dele e para atender esse grupo político. E em todos os municípios a gente tem essa ideia, porque o cara chega aqui com aquela proposta. Na hora que chega aqui, mas eu cortei um pouco a sua ideia, porque justamente esse detalhe que você falou dos políticos bons e dos políticos ruins. Porque de repente ele tem uma parte boa, mas chega na hora que ele chega para ser o gestor, para ser o executivo, essa parte começa a falar mais alta a questão política. O que vai ser? Porque o cara é eleito, assume, em seguida... No dia seguinte, então pode dia 1º, dia 2, ele já está pensando na reeleição. Entendeu? É um fato que eu sou contra a reeleição. Sim, mas então... Eu seria a favor hoje de um mandato de 5 anos e cortava a reeleição, porque a reeleição só traz prejuízo para o país. Quando o cara é bom, tá certo que a gente sente saudade. Mas o que gastam de dinheiro... E com a máquina pública, eu estou falando em termos de município, estadual e federal. Governo federal, o prefeito, se gastam muito dinheiro, muita grana. Então tinha que ser eu acho que eu torço que esse presidente faça aí a reforma política e entre esse em pauta, um mandato de 5 anos. E pronto, um mandato só. Eu acho que ele está querendo fazer um para 30, né? Mas essa não é a questão. Não vamos falar de política federal, não vamos falar mais de política municipal. Então nós temos aqui na nossa região hoje. Parece que... eu não vou falar da sua cidade, né? Aqui nós temos nós temos Bom Jesus, nós Bom Jesus Itabapoana aqui. Eu não vou entrar nesse mérito aí, não, porque eu não vou falar da casa dos outros, vou falar da minha casa. Nós temos um prefeito hoje lá, por exemplo, que ele diz assim, eu não preciso de prefeitura. Mas o povo precisa da prefeitura. O povo precisa do bom gestor. Porque se um bom gestor precisa, um bom gestor, quando ele governa bem, o povo sorri. Agora, só abrindo, cortando um pouquinho aqui, quando o cara fala que não precisa de prefeitura, é um grande mentiroso. Para mim, ele é um grande mentiroso. Quem fala isso, eu não preciso de política, então não entra. Porque você tem que estar lá para servir. Eu não. Fica aquele negócio que vai fazer as coisas, parece que está fazendo um favor. Essa é uma sensação que a gente tem. Olha, ou estou errado? O que você acha? Não, olha só, ele... Porque é um cara, não sei se você conhece ele, o atual prefeito de lá, é um cara bem sucedido, né? Um cara que tem vários postos de gasolina. É um cara que nasceu de berço de ouro. Então deve ser com essa visão que ele diz que não precisa. Mas o povo precisa. Olha, eu procurei ele uma única vez. Logo assim que ele ganhou, nós trabalhamos juntos, fizemos campanha juntos. Logo assim que ele ganhou, eu fui no gabinete dele, com toda inocência, com toda simplicidade. Aí fui lá expor minhas ideias para ele. Não, que nós podemos fazer isso na comunidade
nós podemos fazer isso, nós podemos fazer aquilo. Ele pegou e foi curto e grosso, falou assim, ó, eu só tenho compromisso, não vou citar o nome da pessoa aqui não, mas só tenho compromisso com uma pessoa lá em Uru. Ali eu peguei, fio o rabinho entre as pernas, falei, você é mesmo, tem compromisso. Que é pessoa que, tipo assim, cabo eleitoral. Eu acho que a pessoa você tem que ter compromisso com a comunidade, tem que ter compromisso com a cidade, tem que ter compromisso com o povo. Porque se chegar na cadeira assim, de prefeito, onde muitos, principalmente as pessoas mais carentes, precisam de você, e você vai ter, não tem compromisso com... Não. Você sabia que a comunidade onde eu moro, olha, não tem água potável? Em pleno século, não tem água potável. E como que faz com relação à água? Rapaz, tem dia que eles tiram direto do Rio Itabapuana, joga na caixa lá e joga para a comunidade lá e pronto. Mas lá tem algum tipo de saia, alguma coisa? Não é um tratamento lá. Eu não estou aqui para esse lado crítico, né? Mas porque eu andei para o Nordeste, sabia? Eu fui para Piauí, Maranhão. Eu fui em aldeia indígena que tinha água potável, tratamento de água ali. Lá no meio do Maranhão. Ali em Iuru, no meio Iuru é um distrito, né, de Apiacá, perto da sede, pertíssimo. Mas vai lá ver como é que tá. Além do público de Iuru, ainda tem aquelas chácaras bacanas ali, né, que agrega valor ali também. Então, né? Você sabia que Iuru é pequenininho, pequeno? Você sabia que tem mais piscina que dentro de Apiacá do que a casa? Você pode contar quantas piscinas tem dentro de Apiacá e quantas piscinas tem dentro de Iuru. São muito porque a água à vontade. Tem gente que enche açude com água. Deixa a água. Então não tem assim um planejamento, não tem. Iuru era para ter o que? Um administrador. Às vezes uma bomba queima sabia, com uma luva para ligar um cano que estourou, tem que ir lá na sede, às vezes buscar, esperar, às vezes demora um dia, até 2 dias, às vezes sem água. As coisas assim. Só falta os caras falar que precisa de uma licitação para comprar, né? Então eu não estou aqui para criticar, né, mandato, eu não estou aqui. Só que é o anseio do povo que esteja alguém inovador, alguém que tenha, assim, que goste de povo, que goste de cuidar do povo. Gosta de gente. Você gostar de gente, isso né? Tem que gostar. Para ser político, tem que gostar de gente. O que vemos hoje é muita gente que gosta de dinheiro, que quer se promover. Não, tem que ser gente que gosta de gente. Tem que ser gente. Mas aí, infelizmente... Mas hoje, com relação a você, essa questão da paixão política, como que você quer transformar essa paixão política em situações positivas com relação à sociedade, à população, às pessoas do município de Apiacá, principalmente? Qual a sua visão? O que você acha que precisa ser feito? Olha, Apiacá tem uma bolha muito grande. Tem um vício muito grande de grupos ali. Muito enorme. Né? Não podemos... Tem os coronéis? Tem. E o jeito deles fazer política é totalmente diferente de toda parte do mundo. Totalmente diferente. Pertinho, nós estamos pertinho de Bom Jesus do Norte, nós estamos pertinho de Calçado, nós estamos pertinho de Bom Jesus do Itabapuana e pertinho de Mimoso, que são aqui os nossos vizinhos aqui. E é uma maneira totalmente diferente de fazer política. E a Apiacá não cresce. A Apiacá... Rapaz, se eu fosse candidato à política, se eu fosse candidato a prefeito de Apiacá, eu só ia prometer, sabe o quê? Só desenvolvimento. Só isso. Porque quando a cidade se desenvolve, é bom para todo mundo. É bom para quem está no comércio, é bom para quem deixa a criança na creche para ir trabalhar. Desenvolvimento. Traz dignidade para as pessoas. Traz respeito, traz... Qualidade de vida, né? Com certeza, isso daí. Mas de desenvolvimento. Olha só, Apiacá, a melhor localização que tem aqui, eu acho, é Apiacá. Se liga ali, mesmo ter perdido
Ter perdido não, foi um ganho de ter tirado aquele desvio dentro de Apiacá ali, foi... Né? Fazer aquele contorno ali, Isso. né? O que você achou ali? O que você acha? Vocês que não moram lá em Apiacá, vocês que... Para quem está viajando é muito bom, né? É maravilhoso, né? Beleza. Isso, mas não traz, assim, muito benefício para a cidade, não, aqueles movimentos. Hoje não, hoje Apiacá é um lugar tranquilo. Hoje... Mas você fala, não, mas você está falando que você foi beneficiado. Não, eu fui beneficiado, não. Eu tive visão antes disso acontecer, porque o empreendedor também tem que ter visão também, tem que ser um cara que ele não pode olhar aqui, tem que olhar lá na frente, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Para aqueles que acreditam em sorte, né? Tem que ter sorte também. Hoje eu vivo do turismo numa cidade que não é de turismo. Porque ali é uma passagem muito intensa, 99% dos meus clientes, 99%, mas só 1%. Pessoas de Apiacá gastam como você gasta, de Apiacá, de Bom Jesus gasta, de Calçada. E você pode aumentar muito mais essa situação. Tem alguns detalhes que eu acho que precisa avançar um pouco mais ali, que acho que tem possibilidade de crescimento. Olha, tem. A vinda daquele rapaz ali do lado ali, o Paulinho, agregou muitos valores. Entendeu? Criou um ponto de referência. Então, às vezes, eu já tinha minha clientela, ele tem o cliente dele, mas um ajudando o outro. Então, agregou valores ali. E se torna-se um lugar assim, de referência, né? Por exemplo, vamos parar naquele lugar da panela. Ou, antes das pessoas falarem, não, vamos parar naquele lugar da água de coco. Vamos parar, né? Então, agrega valores. E vai crescendo, vai crescendo. E você sabia que o Urugu hoje é muito procurado? Tem muitas pessoas que querem montar esse negócio. Ali, fica querendo... Quer dizer, se tiver espaço para expandir lá, você quer, né? Expandir, e aquilo ali virar um polo industrial. Por quê? Você vai captar dinheiro de fora. E uma comunidade, uma cidade e um país só cresce se tiver dinheiro externo. Com dinheiro interno não tem como crescer. Fica naquela mesmice. Agora, se vier dinheiro de longe... E como se diz em popular, fazer o dinheiro circular, né? É isso aí. Fazer o dinheiro circular. É isso daí. Então, você tem que ser tipo de visão. Investir na agricultura. Há 20 anos atrás, eu tinha uma dificuldade maior da matéria-prima aqui, era de conseguir coco. Porque o meu chefe-carro hoje é o coco. Eu vendo coco aí, até que muitos quiosques lá na praia, porque eu vendo o ano inteiro. Né? Graças a Deus eu tenho uma clientela bastante de coco. Porque o coco é saudável, coco, né? E é uma dificuldade. O coco tem uma boa imagem, né? Mas eu cheguei teste da ideia um político. Falei, rapaz, que você não entra em contato com a Embrapa? Tem aí a Imaté, que hoje é a Incapé, né? Na época era a Imaté. Imaté, no caso, continua sendo o Estado do Rio. Isso, Imaté, né? Isso. É Imaté. E o Espírito Santo é Incapé. Incapé. E eu tenho como arrumar semente, você dá para pequenos produtores, isso aí muda para 200 muda para outro, tal, porque, olha a minha visão, Benese, o cara sai de São Paulo, ele vai buscar coco lá em Linhares, são 250 quilômetros depois de Vitória ainda. Que representa quase 500 quilômetros para ir e voltar, né? Para ir e voltar. Aí para São Paulo, porque é o maior consumo de coco que tem, porque o Espírito Santo é um estado pequenininho, mas o que ele produz de mamão e coco não está no gibi, é muito. Milhões e milhões e milhões. Com a hora eu vou mandar para você um vídeo que eu tenho lá sobre as plantações de coco que tem no Espírito Santo. Sim. Você acha que a nossa terra é diferente? Do lado norte do estado? Não. Aqui dá sol, chuva. Às vezes passamos um tempinho de seca, mas não é aquela seca constante. Mas nós temos solo muito bom. Eu tenho um menino aqui que ele me atende de coco. Ele mais ou menos umas 5 mil frutas mais ou menos por ano. Né? Eu vendo a média de 15 a 20 mil. Quando a temporada é boa, eu vendo a média de 15 mil. Mas esses 5 mil dava para ele me abastecer. Mas não tem incentivo. Não tem. Então, quer dizer, se tivesse. Você imagina se a PH tivesse aí hoje, na época que eu falei com ele, teria mais ou menos uns 100 mil pés de coco. Porque coco, às vezes, quando falta, né, o Jorge ali da Quitanda, aqui da região, né?
É uma fruta que eu vou te falar a verdade. Cada ano que passa, vai crescendo mais o adepto de... Porque antigamente você tomava o coco só nos grandes quiosques da praia, né? Você... Também não tinha essa simpatia do público, né, com relação a coco, né? Eu apostei nessa. Eu falei assim, vou botar um negócio, vou vender Coca-Cola, eu vou vender Guaraná. Não, eu quero uma coisa, como eu sou inovador, eu gosto de diferenciar as coisas. Não, vou botar coco. Deixa aquele monte de coco lá em perto da frente lá do na próxima entrevista eu trago um Você esqueceu de trazer água de coco? Você sabe que o Jorge, toda vez que vem... O Jorge é um pouco meio da família, né? Em todo lugar que a gente vai, ele leva aquele montão de água de coco lá para distribuir com a gente lá. Uhum. Então, aí, voltando ao assunto lá da política, então, sim, a paixão surgiu por aí, porque não é momento da gente ficar... O momento hoje é decepcionante? É. Você não pode cruzar o braço e ficar falando, discutindo que fulano é bom, que fulano é ruim. Tem que partir para dentro. Tem que partir para dentro mesmo e para mudar. Às vezes a pessoa... mas eu não gosto de falar de política. Não é bom discussão. Nem a religião é bom discutir, mas você tem que falar, você tem que dar a sua opinião, e sua opinião é importante. Porque se você ficar igual Pilatos lavando a mão... E você, no caso, é filiado a algum partido? Não sou filiado a nenhum partido. Já foi filiado? Já fui afiliado. Eu fui igual o Pérez, assim, né? Fui sempre cabo eleitoral. Sempre gostei. Mas quem sabe mais na frente a gente podemos montar um grupo, discutir as ideias, pessoas que queira ter um novo APACAR, que acredita. Porque quando você acredita, as coisas acontecem. Você já começou a conversar com alguns companheiros, com alguns amigos sobre essa ideia? Já tem algumas pessoas próximas que vocês param para conversar nesse segmento? Sim, eu tenho conversado com as pessoas. Já fui lá em Vitória batendo nas portas, procurando, né, levar... Porque eu tenho hoje, Bené, é ideias, é vontade de que as coisas aconteçam. E eu não tenho, assim, de ficar xingando, reclamando que as coisas, não. Eu acho que a mudança está nas nossas mãos. Nós podemos ser a mudança, desse país, nós podemos ser a mudança da comunidade, nós podemos ser a mudança da nossa cidade. Se a gente ficar dentro de casa reclamando, ou nos botecos, reclamando que fulano é bom, que é isso que os políticos gostam. Eles ficam as pessoas se gradeando lá, não, tem que ter proposta. Proposta tem que ter. Eu tô lendo um livro agora, eu ia até trazer ele, mas que livro interessante. Fala-se de Cidades Inteligentes. Sim. Não sei se você já viu falar, Cidades Inteligentes, Pessoas Inteligentes, da Grazi. E como esse livro tem me mudado a minha mente, a maneira de ver as coisas, como as coisas é possível. Que às vezes, como você diz aí, o ex-candidato falou aí, mas a gente promete e depois faz. Mas se tiver determinação, se tiver ousadia, se tiver vontade de fazer, as coisas acontecem. Não, sim, tem que ter essa... transparência, você entendeu? Trazendo a população para ser participativa. O que nós vamos fazer? Isso, sentar. Porque você não pode... Cargo, por exemplo, de secretário, você não pode dar porque foi cabo eleitoral lá, porque é parente do vereador lá, porque a política em si ela é ótima. Quando você pega no papo, isso é ótimo. Mas a politicagem acaba. E a pessoa, às vezes, entra lá com toda vontade, cara, todo vigor, isso, que aquilo, e depois... Mas no caso... Oi? Pode falar. Realmente é isso aí, né? Entendeu? Porque tem certas situações que às vezes você está envolvido nela. Então, o próprio gestor também, quando se cria grupos, né? Ele, naquele momento ali, ele precisa desse grupo. E quando está com a caneta na mão, entendeu? Aí é outra história. A tinta nunca acaba. Ele pensa dessa forma. Não, a tinta está comigo, a caneta está comigo e não acaba. E os grupos, né, que às vezes acompanham, eles vão se desfazendo.
Vamos acertar isso aqui, entendeu? Vamos acertar aquilo dali. Daí a pouquinho, as pessoas próprias mesmo que estavam envolvidas, elas vão se dispersando. Se afastam da, entendeu? Então isso desse ambiente. Isso que a política, que eu não gosto da política dessa forma, entendeu? Que o companheiro que está ali junto com você, pegando sol, chuva, no que está com você ali, fazendo com que as pessoas, né? Assim, dando a entender com as pessoas que ela acredita em você. Agora, você não pode ser a caneta do outro. Você tem a credibilidade. Agora, os outros têm os outros pensamentos dele. Porque isso então é diferente. Esse é um assunto, um assunto meio delicado, porque com certeza. A gestão, né? Mas o Márcio, né, tem a visão dele aqui. Esse é um assunto que um dia também, de repente, a gente pode voltar mais à frente para a gente conversar, né, sobre o que a política precisa mudar. O que a sociedade precisa mudar, o que ela sente, o que ela quer, o que ela está proposta também a entrar dentro desse sistema para mudar esse comportamento político. Porque uma das coisas que da política, todo mundo pensa em vantagem. A maioria da questão política, quando está fora, na hora que chega, dá alguns ajustes ali. Mas aí é o seguinte, quando a situação é favorável para mim, não é para você, dane-se vocês. Essa é a ideia. Porque quando as coisas favorecem a esse cidadão que está lá, que às vezes que o sistema político, ele funciona no seguinte sentido. Vamos falar mal do Márcio aqui, do Márcio Brum, né, que ele, todas essas ideias dele, assim. Por quê? Porque a questão política que nós vivemos a cada dia, com muita intensidade, porque eu tenho que desconstruir você para eu construir o meu. E aí entra o outro lado, para me desconstruir, porque eu estou desconstruindo ele. Verdade. Então, esse é a grande roda gigante do ambiente político, no meu entendimento. Por quê? Ele fica rodando. E aí, como nós vamos chegar aqui? E uma das coisas que eu vejo é uma necessidade de, até eu conversei com o Périx outro dia, a necessidade de se montar algumas células em alguns locais para ouvir a sociedade. Não é lá para ir lá dar opinião, mas vamos supor, lá em Uru. Vai lá, reúne lá com 8 pessoas de segmentos diferentes. Ouve o que eles acham do que está faltando em Uru. Porque, de repente, aquilo que você acha, ou o que eu acho, não é o que o outro acha. Às vezes tem um detalhezinho que faz a diferença para aquela pessoa. Então, acho que na hora de fazer um plano de governo, na hora de buscar essa ideia, acho que tem que pincelar. O cara que mora lá no Bom Sucesso, ele tem uma necessidade. Verdade. O que mora no Iuru tem essa necessidade. O que mora dentro de Apiacá, no centro de Apiacá, ele tem uma necessidade. O empresário de Apiacá, ele tem a necessidade dele. Ainda entra a questão dos segmentos que ele trabalha. Ele está vivenciando isso também, né? Sim, então, aí o cara que mora naquele bairro da Chegada ali, qual a carência dele ali? O problema dele é saúde, o problema dele é limpeza, qual a demanda, é segurança. Né? Então, na gestão, tem muita dinâmica dentro disso aqui para o político abrir esse leque. Porque a política ela é muito sensível. Porque é o seguinte, o político hoje, ele está aqui. Mas do nada ele falou alguma coisa, teve algum comportamento, ele vai aqui e é difícil para subir. E a questão financeira dentro da política, ela é muito complexa. É complexa. A situação financeira dentro da política, de campanha, de gestão, de mandato. Então, a política ela é muito profunda, além desse ambiente. Entendeu? Porque a sensibilidade do ambiente político... Não, eu volto a dizer, a política ela é fascinante, ela é ótima. Sim. Mas a politicagem que sim, mas às vezes a pessoa usa uma caneta para vingar. Para vingar da pessoa, às vezes, porque fez um comentário, né? Fez um comentário.
Mas a política, infelizmente, tudo bem, isso aqui é uma situação que tem alguns detalhes, né, que nesse momento a gente nem pode falar aqui, desses bastidores políticos. Né? Não, os bastidores da política. Por exemplo, não é para falar. Não, falar a gente pode. A gente não pode entrar nas minúcias. Falar a gente pode. Olha a coisa aqui, eu tenho coisas aqui que eu passei por cima da minha história, que se eu fosse contar tudo aqui, uma noite seria pouco. Mas como você já falou aí que vai me chamar mais vezes, sim, nós vamos voltar com aqui certeza novamente. vai ser um prazer, né, de eu estar aqui. Mas você sabia que eu estou lá em Uru desde 96. Sim. Né? Cheguei lá deixa eu ver quantos prefeitos. Dos cinco prefeitos. Seis prefeitos. Sete. É de 4 em 4 anos. Tá, sem querer citar nome. Mas 90% dos prefeitos me perseguiram. Todos foi contra. Meu projeto. Do seu projeto político. Não, do meu projeto de empreendedor, de que era contra, quer dizer, eles em vez, tipo assim, tem cara que pensa, não, eu não posso ajudar, mas pelo menos não atrapalha, mas sempre atrapalhava. De tentar fechar, de tentar parar, entendeu? E o ex-prefeito mesmo, que você citou o nome dele, ele mesmo conseguiu fechar. Fiquei 20 dias fechado. Perseguição, cara. Porque comentário, às vezes, você faz um comentário, mas não é como um comentário, mas é a verdade. Como diz a verdade dói, aí a pessoa se sente. Aí usa da caneta, aí vem a politicagem da caneta para prejudicar. Mas já que você está falando que ele te perseguiu e te fechou 20 dias, então está confirmando o que ele falou. Que na hora que chega lá, ele faz o que quer. Né? Olha, uma coisa marcante. Lá em Apiacá, tem uma senhora lá, hoje é bem senhorinha, que ela vende doce caseiro. Doce de jaca. Esse doce de jaca que saca na estrada é bem famoso. Doce de jaca, doce de fígado, cristalizado. E... Dois doces bons pra caramba, né? Muito. Pô, de jaca então, e o figo. E essa senhora é bastante conhecida. Já tá me dando água na boca. Eu posso ver que a minha glicose vai subir, mas não tem problema não. Da próxima vez, a que tá sendo, ó. Você já me prometeu que vai trazer. Da próxima vez vai ser diferente, mas nós vamos, né? Nós vamos melhorar isso daqui. Vamos ajustar. Mas essa pessoa é a Regina, né? Ela é Regina e conhecida, todo mundo conhece ela, o doce dela, famoso. E eu comprava os doces dela praticamente 90% do que ela fabricava. Tinha vezes que ela fabricava exclusivo para mim. Aí esse cara chegou uma vez, mandou vigilância sanitária, falou que não tinha selo de inspeção sanitária, recolheu os doces e mandou fechar. Não seria mais fácil, coitado, de chamar ela, porque ele, né, chamar ela, vem cá, o Sebrae pode te ajudar, ou a prefeitura pode te ajudar, você pode colocar o selo de inspeção para você vender para o mercado, e você não vai vender só para o careca, você vai vender para o mercado, você pode vender, né, para o varejão, né? Você pode expandir o seu negócio, daí a pouco você tem 2, 3 funcionários, ou se não a sua família ali. Quer dizer, ele veio, me matou, mas me prejudicou mais ela. Quer dizer, uma coisa que... Como diz? Eu vou cobrar isso dele, hein? Você vai cobrar? Vou. Você é amigo dele? Não, eu sou um próximo, temos um conhecimento. Não, mas ele com certeza deve estar nos assistindo, mas eu não estou falando assim de um... Não gosto de falar mal da pessoa, mas são histórias que faz parte da minha vida, umas coisas simples. Sim, não, mas na realidade a gente sabe da necessidade. Da necessidade da pessoa. Da necessidade até da questão. Do cara que vende o churrasquinho, do cara que vende os cachorro-quente. Sentar e conversar com essas pessoas. Até a necessidade da questão do selo, mas ele tem que criar condições para que a pessoa tenha o selo. Isso aí. Quer dizer, então, não pode chegar, não, vão acabar com isso aqui. Mas a pessoa não tem conhecimento assim. Sim, mas não, eu estou falando... Eu estou falando levar o conhecimento. Nós temos o Sebrae. Não, a gestão... Mas a gestão pública, a própria vigilância sanitária, junto com a parte política da gestão,
ele tem que criar condições para essas pessoas menos favorecidas, desprotegidas, para que ele possa justamente, né, poder solucionar. Ajustar também, né? Não, Ajustar resolver essa situação, dar condições, para que ele possa resolver. Porque, Pérez, quando você dá condições, é menos cesta básica que você dá, sabia? É menos pessoas na porta da prefeitura. Porque as pessoas vai ter, com o desenvolvimento, tendo essa ajuda, as pessoas vão crescer. E se cresce, a cidade cresce. Porque tem uma coisa que chama-se bem-estar, qualidade de vida. Então, isso é uma das coisas que o gestor tem que estar sempre pensando. Ele tem que buscar isso para a sociedade, para a sua comunidade, para a sua cidade, para os moradores da cidade, essa qualidade de vida. Você sabia que qualidade de vida é uma cidade com flores, uma cidade bem bonita, aumenta a autoestima, te dá mais qualidade de vida? Sim, muita gente reclama, está fazendo praça. Faz praça, cara. Faz praça com qualidade. Tem muita gente que não tem onde ir, cara. Às vezes o cara que é lá, está na certa posição, praça. Mas ele tem condições para sair da cidade dele, para ir para outro local. Mas as pessoas que moram ali, ir na pracinha ali, levar os filhos... Mas ir no laguinho ali, jogar uns peixes, um pão para peixe. Passei. Mas para uma criança que vai com o pai, ou para o idoso que está muito dentro de casa, isso não tem preço, né? Não tem, saúde mental. São esses detalhes. Márcio, nós estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, então não vamos ficar a noite toda aqui, né? Tá gostoso, tá? A gente até fica, não tem problema, não. Chama mais vezes, eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer essa oportunidade, esse convite maravilhoso que você me fez. Então, e eu quero voltar mais vezes. Sem dúvida. A porta da casa, né? Está aí aberta para você. Conversar. Para a gente construir mais outros diálogos. Você me fez eu lembrar de coisas que eu nem lembrava da minha história, mas foi maravilhoso. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem para você que está nos assistindo, para você que está nos acompanhando aí até agora, que tudo é possível, tá? Se você crê, se você tem um sonho, se você tem a fé, você acredita. Mesmo que ninguém acredite em você, você acreditando já é 80%, tá? Tenha fé, perseverança, acredita que mesmo que você esteja hoje no pior momento da sua vida, que você acha que é impossível, mas a palavra de Deus diz que para Deus não é impossível. E tudo é possível àquele que crê. Agradeço a oportunidade, nosso sonoplasta ali, todos aí, o cameraman, tá? E Pérez, foi uma noite maravilhosa, tá? Ter vocês aqui, esse bate-papo com vocês aqui, e nós vamos voltar mais vezes, assim. Seja sempre bem-vindo, Obrigado. O Antônio Carlos, né? Antônio Carlos. O Péricles, né? Eu até engasguei aqui, né? Que meu cerebelo aqui... Não passa não, mas vai ser o eterno Péricles do CD. Mas meu cerebelo aqui só lembra do Péricles, né? Antônio Carlos, nós estamos assim, não fica triste, não. Não fica triste, não, que nós vamos... Na minha vida não tem tristeza, né? Não. Entendeu? Do limão a gente faz uma limonada, né? Na casa dele lá, ele abriu o armário, aquele montão de CD, assim, caraca... Mas os docinhos lá da vovó, ele não abriu para você, não. Eu estou fazendo uma merchandising do docinho da vovó aqui, né? Eu até trouxe aqui, né? Aí, ó. Quero sortear aqui, né? Até os nossos, né? Mas aí eu vou deixar aqui também para... Não, acho que não vamos sortear, não. Nós vamos sortear para aqui quem vai ficar com mais, né? Vamos sortear entre nós quatro aqui. Vamos dividir. Tem 25 para cada um. Ótimo. Agradecer mesmo essa oportunidade, tá? Que eu tô como assim... Gostei demais, né? Porque o Márcio, eu levei ele lá em Vitória, não, velho, a gente precisa conhecer. Falei, Márcio, vou te dar, né, o que eu tenho, né, de conhecimento, do que eu estudo, assim, o mínimo que eu tenho. De acesso, né? Vou te dar o máximo, o mínimo que eu tenho, eu vou te dar o máximo, né? Aí ele, né, gostou, a gente está fazendo esse, né, porque eu sou mais pessoas. Eu gosto mesmo de, entendeu? De ajudar pessoas, não com aquela pieguice nem nada, mas de estar junto ali, porque eu gosto da política, eu gosto, né, desse convívio. A gente já tem conversado várias vezes, né? Sim. E a gente tem se entendido, o Márcio talvez também, né? Eu tenho tentado passar algumas ideias para ele, né? Sim. E como ele também me passa também. Isso é uma troca de conhecimento, muito importante, né?
O Isaac também, eu aprendi a gostar desse... Posso falar, negão? Gostou? Entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa gostosa, ele é neguinho, porque ele é magrinho, né? Não, mas não é... Quando, a gente, fortão, né? Quando a gente já vai pro lado pejorativo, aí que é coisa. Mas com esse lado carinhoso, que a gente gosta... Sim, mas ambos são carinhosos. Ambos são carinhosos, né? O Márcio também, eu estou aprendendo a gostar dele, né? Entendeu? Você está aprendendo, tem Pois muita coisa para vir aí, né? Tem, Espero que seja positivo. Não é difícil gostar de mim, não. É difícil, não. O Isaac, a gente já teve algumas, né? Alguns insights, né? Então, isso vai acrescentando. Já trocou alguma figurinha? Já, a gente vai acrescentando e vai crescendo Sim. também, mutuamente também, né? E você também, a gente, né? Esses papos que a gente tem, eu tenho sempre aprendido também. Por isso que quando eu arrumo algum tempinho, né? Eu gosto de estar junto com vocês, né? Porque esse crescimento que faz as coisas também acontecer. E quando você se move, as coisas se movem. Sim. Entendeu? Sai do lugar. Okay? E quando você falou agora há pouco, abrindo um parênteses aqui, a gente já está no final, quando você falou da situação financeira, né, das pessoas, já lembrei do Gerson Rufino, né? É Gerson mesmo? É Gerson Rufino ou só Rufino? Rufino. Não, Rufino não. Rufino é o cara que é palestrante, aquele que tá, Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino, porque cara traz umas mensagens assim, muito bacana, muito positiva, né? Inclusive aquele negócio quando ele falou que ele quebrou, mas ele nunca quebrou porque ele não perdeu o crédito. Certo. Então só o detalhes. mais importante é isso. O Geraldo Rufino, para quem não conhece, eu conheço a história dele. Ele morou no barraco. Ele era catador de latinha, vendendo ferro velho. Hoje, ele só trabalha com sucata, só compra avião. É milhões. Ele compra os aviões que não estão mais usando, mas ele... sucata, né? É sucata. Então, o cara de catador de latinha. Ele da América Latina, né? Ele é dos maiores da América Latina. Mas qual o nome lá do vereador? Luiz Emanuel. Luiz Emanuel, mandar um abraço lá para o Luiz Emanuel. Aí, sucesso aí na sua caminhada. Outro dia nós falamos lá, nós batemos um papo rapidinho lá. Esperamos ter a oportunidade de poder estar novamente e quem sabe, né, a gente construir aqui algo maior do que... como tudo tem um início, né? O início ele é pequeno, mas quem sabe pode amadurecer e construir algo mais. E, inclusive agora também ele se filiou, né, ao Republicanos, né? Então foi um divisor, agora vai estar sendo um divisor também de águas na carreira política dele também. Porque, como ele falou para mim, Pérez, eu estou me sentindo leve, estou num grupo, tá, que tem N oportunidades para você, né, você fazer a sua política, a sua boa política. Então é isso que é mais importante também. Então, mais para frente também a gente tem algumas novidades aí também. Vamos deixar as coisas... Estão acontecendo. Sim. Então, né, acontecendo no tempo de Deus. Então, isso é mais importante. E o ambiente está sempre renovando, né? Está sempre isso. Ele amanhece de uma forma, às vezes anoitece de outra. Né? Então, a política, como disse, né? É uma nuvem, né? O mais ela daqui está aqui, daqui a pouco ela está do outro lado ali e segue. O mais importante é quando a gente abre o olho, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Deus dá a oportunidade, a gente abre o olho para a gente caminhar. E bons ouvidos, né? E bons ouvidos. Por isso que eu gosto de mais ouvir do que falar também. Tá certo. Ok? Derix, muito obrigado pela sua presença. Bem-vindo. Márcio Brum, muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço. E depois nós vamos fazer um marketing maior, né, do nosso ambiente. Nós estamos aqui começando um novo ambiente aqui. Espero que tenhamos aqui, né, um bom caminhar e que possamos crescer, fazer uma diferença dentro do nosso ambiente, não só na questão política, no turismo, no comércio, no lazer, em todos os setores da sociedade, na agricultura, que é uma coisa que eu tenho muita paixão, pelo agro, né? Pela pecuária. Então é um negócio assim muito, muito, muito top. E é você que irá nos assistir, que nos assistiu, muito obrigado, sejam sempre bem-vindos. Nós estamos aqui para ser parceiros. E também pode mandar sugestões aí nos comentários, se vocês quiserem, pode comentar. O que vocês quiserem comentar, se gostou, se não gostou, se tiver crítica, se não tiver, fique à vontade que nós vamos responder a partir de agora todos os comentários que nós tivermos acesso aqui para dar um retorno para você. Muito obrigado, uma boa noite
e até a próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir. Abraço. Um abraço. Muito obrigado.